Graça e paz a todos, né? Eu sou Josmar, membro da igreja OBPC aqui da sede. Nós vamos iniciar nossa sala VIP, né? Batendo um papo aqui com os meus amigos. O tema desse encontro é Conselhos Práticos em Tempos Difíceis. Eu quero apresentar aqui o pastor Reginaldo, né? Da igreja OBPC nossa do Jardim Alvorada. Muito obrigado por ter comparecido aqui. E a gente vai bater um papo sobre isso daí. E o Rafael, que é membro da nossa igreja aqui. E vamos lá, né? Quero que vocês sintam à vontade aí. A gente vai bater um papo sobre o que está acontecendo aí, né? O que nós estamos vivendo, né? Nos dias de hoje. Eu quero ler um texto base aqui que está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Aí eu vou ler em duas versões. Tem uma versão que é a ARA, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí eu tenho uma outra tradução, que é NTLH, na linguagem de hoje, que diz assim: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo diferente no mundo, né? Estamos passando por um processo aí, né, Reginaldo? Rafael, de pandemia, e é um processo crítico, é um momento crítico que nós estamos vivendo. E existe a necessidade, né, da igreja, da população em geral, das pessoas, atentar para algumas coisas, né, para algumas necessidades que nós estamos vivendo aí. Que, primeiro, a necessidade de saúde, né? Necessidade de saúde, necessidade física, necessidade mental, que está abalando muitas pessoas. Depois tem a necessidade social, né? Quebrou as rotinas, né? As rotinas foram quebradas e a turma parece que está meio perdido. E foi quebrado, né? Você estava indo numa direção, de repente quebrou tudo, parou tudo. E a necessidade espiritual, que é a nossa necessidade, né? A necessidade da igreja, né? Parece que, Reginaldo, parece que a gente estava sentindo tão seguro, né? Tão inabalável, e a pandemia veio e mudou essa realidade, quebrou isso daí. E a gente sempre afirmou, né, na Bíblia, a gente sempre gostou de ler. Eu, por exemplo, gosto muito de ler Abacuque 3, 17 e 18, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas nos currais, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A gente sempre lê esse versículo e a gente bate forte nesse versículo, mas na realidade, né, o que as pessoas estão passando aí é um pouquinho de medo, né? As pessoas estão com medo, né? Tem muita frustração, muita ansiedade, e diante de tudo que nós estamos vivendo, né, não é fácil gerenciar essas emoções. São tantas emoções, né? Tantas emoções, são várias, que acaba confundindo a gente. Então, eu queria já começar aqui com o pastor Reginaldo, né? Eu queria saber, né, Reginaldo, como que você está vendo essa situação? É uma situação atípica que a gente está passando, né? E tem como tirar alguma lição disso? O que você acha desse problema que nós estamos enfrentando agora? Bom, boa noite, né? Paz do Senhor para os irmãos. É até uma oportunidade legal, né, da gente falar sobre isso, né, Josmar? Porque isso vai nos ensinar muito. Eu, particularmente, é a primeira vez que eu vivo isso, né? Acho que vocês, eu não sei se... Mas, assim, eu já vejo que nós já estamos, assim, aprendendo muitas coisas, né? Por exemplo, a igreja, ela está aprendendo a nossa vida secular, profissional. Então, assim, as inovações, né? Nós estamos, muitas pessoas inovando, né? Os empreendedores têm que inovar, porque, né, senão eles não sobrevivem, né? Então, assim, primeiro nós estamos vivendo um tempo ímpar, como eu disse, né? Sabemos que Deus, ele
ele nunca fugiu do controle, né? Isso é fato, né? Mas que nem você falou sobre Abacuque, né? É interessante que às vezes nós lemos alguma coisa que a Bíblia diz, nos garante, né? Algumas passagens que nos encoraja, né? Nos deixa parece mais crente às vezes, né? Mas vivendo a situação é complicado, né? Você passando por aquilo, eu costumo dizer às vezes em algumas ministrações que você contar um testemunho é muito gostoso, né? Mas o difícil é você passar pela prova, né? Até você montar o seu testemunho. Mas eu entendo, Josmar, que depois de tudo isso, né? Com certeza não vai ser a mesma coisa, né? Com certeza, eu imagino e espero que a igreja volte mais forte. Alguns vão voltar mais forte, alguns, infelizmente, vai, né, voltar para trás, né? Mas eu imagino que a maioria vai voltar mais forte. Eu imagino que os nossos hábitos, né, com tudo isso de estar sendo privado, né, você se reeduca várias coisas. Até brinquei, né, Rafael? A gente aprendeu a lavar a mão de novo. A gente sabe coisas básicas que isso está nos ensinando, né? E um novo momento, né? Um novo momento, é a circunstância que está pedindo isso. E a gente acaba, né, às vezes, quando não tem uma determinação, você acaba se acomodando, né? Então agora nós temos uma determinação, né? Vira o hábito de nós acordarmos, né? Sair, onde você vai, você se preocupa onde que eu vou, qual ambiente que eu vou estar, né? O que eu preciso levar, o que eu tenho que fazer. E eu acho que, assim, creio que vai mudar para melhor. A minha opinião é essa, vai mudar para melhor, acho que em todas as áreas, né? E, por exemplo, só para fechar esse pensamento, na área profissional, aqueles que usarem essa pandemia, que é uma dificuldade, na verdade, como uma oportunidade, vão se dar bem, né? Porque assim, a própria Bíblia, né, ela nos dá vários exemplos que, em cima de muitas dificuldades, né, as pessoas usam de motivação para ver nessas dificuldades uma oportunidade para desenvolver coisas melhores, né? Assim, na realidade nós somos muito avessos a mudanças, né? E agora está tendo uma mudança que você forçada, não tem, né? Uma mudança forçada. Eu trabalho em empresa e às vezes você quer implantar alguma coisa na empresa e é muita dificuldade, né? Uma vez a gente quis implantar lá na igreja um software novo, né? A gente precisava fazer o quê? A gente ia no almoxarifado, fazia uma requisição, né, no papel e ia lá buscava. Aí de repente falar, não, agora a gente não vai mais usar papel, vamos usar o software. Você vai ter que ir lá no seu computador, você vai fazer uma requisição, daí não vou aceitar isso. Não vai funcionar. E não vai funcionar, esse negócio não ir, e a máquina vai ficar parada, então eu vou deixar a máquina parada. O meu chefe falava assim, não, então deixa. Mas o importante é você fazer uma requisição, ir lá buscar. Então nós somos muito avessos a mudança. E essa pandemia, né, e esse problema que nós estamos vivendo hoje, está nos ensinando alguma coisa, né? Mudou a nossa maneira de pensar, de ver as coisas, sabe, até mesmo de enxergar a igreja, né? Como que a gente enxergava a igreja, né? Eu não vou na igreja hoje, não quero ir na igreja hoje. A igreja não vai sair de lá, né? Não, a igreja não vai sair de lá. E hoje a pessoa quer vir na igreja de qualquer jeito, não pode vir na igreja. É isso mesmo. Pegando um gancho na fala do Josmar e do pastor, quando fala, né, que ainda que a figueira não floresça, né, já foi citado, realmente, quando você espera uma coisa e você tem uma resposta negativa, é muito ruim. Então, uma pessoa que está desempregada foi fazer uma entrevista numa boa empresa e ela ouve que ela não foi aprovada. É difícil, a figueira não floresceu. Um casal que está tentando ter filhos e não consegue, né? E não consegue. É difícil, a figueira não floresceu de novo. Então, assim, ler esse versículo, realmente ele é bonito, ele é inspirador, mas você vivenciar isso é muito difícil, né? O testemunho é a coisa mais gostosa de ouvir, você se emociona de lembrar, você chora, né? Mas durante o processo você sofre. Você tem medo, você tem vontade de desistir, você, né, as suas forças você sente que estão acabando, e aí que a gente tem que se apegar mais a Deus ainda, né, se apegar mais às Escrituras, né.
quando falando, né, o Paulo falando dessa leve moderada, né? Então, assim, o que será que é isso, né? O que é leve? O que será que ele julgou ser leve para ele falar? Ele fala leve, momentânea tribulação. Isso, né? Então, assim, viver um momento como esse de crise, de pandemia, de privações, é difícil. É uma ruptura, né? Como que o Josmar estava falando, né? A gente estava acostumado a sair todo dia para trabalhar, na volta do trabalho passava no mercado, numa padaria, vinha para lá, você ia visitar, passava rapidinho na casa dos seus pais, alguma coisa assim, se preparava para vir à noite na igreja quando tem culto e tal, né? E de repente tudo isso acabou, né? Você acorda hoje e você fala, e agora? Talvez não tenha trabalho, talvez eu tenha, o que eu vou fazer? Né? Você acaba perdendo um pouco tem que se reinventar, né? Dá a impressão que se você foi cerceado da sua liberdade, né? De ir e vir, de fazer as coisas, né? Parece que tiraram minha liberdade. Sim. Então, assim, é um momento de aprendizado, né? Ninguém viveu isso mesmo. Viveu, né? Eu acho que não, né? Ninguém viveu. É uma novidade, né? É difícil, tem que encontrar caminhos que nunca foram traçados, né? Aí que é difícil. Tem que se reinventar, né? Reinventar. É complicado. E só um detalhe sobre essa leve momentânea que Paulo fala. Para ele era leve momentânea, né? Mas se nós pegarmos a história de Paulo, o que Paulo mais queria era assim, ele estava preocupado para que caminho a igreja estava, né? Naquela época ainda, né? E Paulo sofreu pela igreja, né? Sim. Padeceu e ele falava que ele deixava se desgastar, ser gasto por amor a Cristo, né? E hoje, né, essa leve momentânea tribulação que Paulo passou, para nós, talvez, não sei se aguentaríamos 10, 20% disso, 15%, não sei. Muitas pessoas não têm estrutura, às vezes nós também não temos, né? E achamos que temos, né? Mas isso é uma maneira de enxergarmos, né, o que Paulo suportou por Cristo, né? Sim. O que eu, Josmar, o que você e o Rafael, sabe, sofreríamos por Cristo, né? Sim. Então Paulo, ele nos ensina muito e ele até coloca leve, né? Leve e momentânea, porque ele sabia que eu gosto de um versículo muito, já vou encerrar meu raciocínio, que Jó fala ali no capítulo 13, versículo 15, quando ele fala que ainda que ele me mate, né? Que o Senhor me mate, diante dele defenderei os meus caminhos, né? Então, Jó, ele sabia que, né, independente do que ia acontecer, né, Deus estava lógico, depois no meio da história dele, né, claro, né? Mas assim, eu tenho certeza que isso vai nos ensinar muita coisa. Na realidade, quando você passa por um problema, passa por uma situação, você quer ver essa situação acabar logo, né? Sim. Acabar logo para você ficar. Mas uma situação problema, ela traz muito aprendizado para a gente, né? De repente, quando você passa tudo aquilo, você fala, como que eu consegui, né? Como que eu consegui passar por essa situação? Como que eu consegui vencer isso daí? Aí você vai olhar e fala assim, nossa, como que Deus é bom, né? Como que Ele faz as coisas? Eu acho que, assim, essa pandemia, na realidade, uma coisa que aconteceu, mas está trabalhando na igreja, está trabalhando na mente das pessoas, no coração das pessoas, né? Você vê que os irmãos, eles querem ajudar mais, querem estar mais próximos, né? Sim. Querem ajudar as pessoas. Sentem falta, né? Sentem falta. Isso daí. Mas legal. E as pessoas, né, dizem, igual você estava falando de oportunidade, as pessoas dizem que onde há crise, há uma oportunidade. Né? Então a gente está vivendo aí novas tendências. Na área empresarial, as pessoas têm procurado se reinventar, igual você falou, Naldo, que as pessoas estão procurando se reinventar aí na área empresarial, por uma questão de sobrevivência também, né? Precisa sobreviver, precisa caminhar, o negócio não pode parar de uma vez, né? E a igreja, ela está vivendo um novo processo de comunicação, né? A gente estava conversando aqui em off, porque muitas igrejas, eles sequer tinham uma página no Facebook, sequer tinha uma página no Instagram, eram avessos à tecnologia. Só que essa pandemia aproximou, né, esses dois horizontes aí, né? Aproximou, algumas igrejas já tinham, né? Tinham lá os seus meios, mas algumas igrejas pequenas não tinham
essa forma de comunicar com o povo, né? Comunicar com seus membros, né? E agora eles estão enxergando isso daí de uma maneira diferente. A nossa realidade física, né? A nossa realidade física era o único meio de comunhão. A gente vinha aqui, conversava com um, conversava com o outro e se abraçava, então era aquele único meio ali. Né? Sequer você via alguma coisa na internet, né? No Instagram, então, nem imagino, no Facebook, tem gente que tem ojeriza isso daí. Sim. Mas de repente agora a coisa mudou, né? Sim. A coisa mudou de uma maneira que é até interessante de ver. Sim. Né? Você vê agora alguns grupos pedindo lá, me adiciona aí, vamos adicionar o maior número de pessoas, porque a gente precisa colocar uma live não no Instagram, no YouTube, e assim vai. Agora, na experiência, né, na área empresarial, vocês dois são empresários, né, vocês dois fazem parte desse processo aí. O que você vê? Que tipo de coisa, que novas tendências estão surgindo aí para ajudar essas pessoas aí que estão trabalhando? Como que eles devem se reinventar agora? Então, por exemplo, pelo menos na minha área, né, na minha área automotiva, é até interessante que, né, a gente, né, tem visto aí, eu tenho feito algumas palestras como fala? Palestra, não é empresarial. Motivacional? Não é, tem um nome exato, eu não vou... Gestão empresarial. Gestão empresarial. Eu cheguei a fazer algumas, né, em Campinas, e isso daí já há algum tempo, né, que nem você falou, voltando um pouquinho na igreja, né, eu, por exemplo, eu nunca imaginei fazer uma live, um culto de uma live, eu nunca pensava nisso, né, pensava porque não precisava, né, mas é uma novidade. Então as empresas também, né, tudo que você conseguir trazer para sua empresa, né, por exemplo, na Recar lá, passou um vendedor lá da Copermax, ele falou: Reginaldo, você precisa comprar esse álcool, ele é um álcool que é um spray, né, e ele tem alguns produtos que não agride pintura, ele começou a explicar, né, e aí, em primeiro lugar, eu não, né, falei: meu, tem um álcool aí, tudo, né, aí ele mostrou o vídeo pra mim, né, de como que funciona tudo, e aí tudo é um marketing, né, através do vídeo eu falei: não, eu preciso comprar isso aqui, e na verdade está sendo um meio de uma novidade, né, a gente tem até para vender lá, porque assim, todo mundo quer, né, então eu falei assim: eu vou comprar uma caixa para começar, aí você já, né, aí você manda o vídeo para a pessoa, e é muito, muito legal, isso é uma coisa muito simples, né, como eu disse, né, e que tem assim, trazido um resultado. Então hoje, nessa crise, Josmar, assim, para a empresa, a gente costuma sempre falar assim, que a Dani é mais o financeiro, que ela vai entender mais, ela vai dizer melhor, mas assim, um dia para um pagamento é muito, assim, tipo assim, um dia a mais que você tem que pagar uma conta, né, quando a gente vai comprar, a gente acaba falando: não, quantos dias eu tenho? Você tem 7 dias, então eu vou comprar amanhã, um exemplo. Então assim, qualquer valor que entrar para a empresa, né, então o seu ramo meu ramo é automotivo, então no começo eu só fazia, por exemplo, uma função lá. Então hoje eu tenho, né, a gente tem que abrir lá para palestras, para curso lá em cima, a gente faz, né, elétrica, né, então assim, tá diferenciando, tá várias coisas a gente está trazendo para a oficina, né, para deixar o cliente assim, fidelizar ele tá com a gente ali: eu preciso de qualquer item para o meu carro. Então você tem que, sabe, se reinventar, né, buscar informação, buscar estar atento nas palestras, tudo, né, pra gente tá assim atualizado no mercado, porque assim, hoje em dia, se antes dessa pandemia, se a gente já não se atualizasse, é difícil, né, sobreviver hoje em dia. Então aqueles que usarem esse momento de crise para, sabe, para colocar em prática talvez o que você aprendeu lá atrás, a gente vai sair diferente, vai sair, né, melhor nessa situação. E é claro que algumas empresas parou de vez, né, mas aqueles que podem estar trabalhando tem que colocar em prática o que aprendeu lá atrás, né. E o brasileiro, ele é muito empreendedor, né? O brasileiro é muito empreendedor. Até, por exemplo, essas máscaras, né? Então, muita gente está... você pode ver que tá fazendo. No comecinho, quando saiu as máscaras, né, era só aquelas... você comprava no mercado, na farmácia e tal.
Mas agora não, agora assim, você anda assim, tem um rapaz lá que ele mexe com estofado, daí tá lá, vende-se máscara. Tá vendendo máscara, então a turma estão aproveitando a oportunidade para fazer alguma coisa. Quem faz o que nem o... Tinha um irmão nosso aqui, ele mora em Datuba lá, eu esqueci o nome dele agora, o Wanderson, né? Ele fez uniforme para Recarla, tudo, tá vendendo máscara, né? Que, né? Espero que continue vendendo até acabar essa pandemia, mas assim, é uma novidade simples, mas que agrega um valor, né? As pessoas que fazem em casa, né? Meu primo, por exemplo, faz a casa dele lá, pessoas, inclusive uma que eu tô aqui, ele que fez, né? Vende a R$5 um valor, se for ver por uma máscara, né? Sim. Né? Mas hoje em dia, se você... Depende, então não é tão barato. Não é tão barato, né? Mas hoje em dia a pessoa vai poder ficar sem. É uma necessidade. Né? É uma necessidade, né? Então tudo que é necessidade a gente acaba comprando, né? Então hoje, para uma coisa que você não dava valor há 2 meses atrás, hoje é de suma importância. Né? E qualquer coisa que você faz, né, para o seu negócio funcionar é válido, né? Sim. Desde que esteja de acordo com as leis aí. Sim. Mas tem que procurar fazer alguma coisa, né? Porque senão, né, você acaba... ou você fecha, né? Não tem, você tem que achar um meio de sobreviver, né? As crises, elas normalmente são relacionadas a tragédias, né? Elas são relacionadas a algo de ruim, mas não necessariamente precisa ser. Ela pode ser um ponto de virada para a sua vida, né? Então, assim, se você pegar ela de uma ótica diferente, você pode usar isso para dar um start num projeto que faz tempo você está falando, eu poderia fazer isso, né? Eu poderia... Tem tantos serviços manuais, ou então alguma coisa que você queria trabalhar com pessoas, enfim, né? Igual você falou, o brasileiro é muito criativo, e de fato é. Então, assim, todo mundo um dia fala assim, se eu investisse nisso, eu acho que daria negócio, né? Daria para ganhar dinheiro. Então, de repente, a crise, já que você foi obrigado a sair da sua zona de conforto, né? Você foi arrancado bruscamente da sua zona de conforto, aproveita isso. Lembra daquele projeto que você tinha, lembra daquela, né, você sempre falava, um dia vou fazer isso, agora é a hora. O que mais você está esperando? O que mais que tem que acontecer, né? Então, assim, falando do lado profissional, eu trabalho na área de serviços, né, de implantação de sistema. Pra gente é difícil, né? Quem dita o nosso ritmo é o mercado, e agora o mercado está parado, então assim, o nosso trabalho também está bem devagar, porque a gente estava com projetos de implantação em empresas, as empresas todas fecharam. Então o que eu acho, falando da minha área, agora está todo mundo um pouco parado, mas assim que isso passar, eu acho que está todo mundo assim, sabe, esperando, na hora que passar o jogo vai virar. Quem tem está segurando, né? Quem não tem está se virando para ter, mas esse pessoal que está segurando, eu acho que na hora que liberar, o pessoal vai voltar para o comércio, o pessoal vai voltar para a igreja, e as coisas eu acho que tendem a voltar, não como antes assim, mas acho que o ritmo não vai ser tão lento quanto crises passadas, crises econômicas, né? Eu acho que vai melhorar num ritmo bom, mas... O povo está reaprendendo, né? Sim. Reaprendendo a fazer as coisas, né? Sim. Estão saindo da zona de conforto. Sim. Porque o momento é crítico, não tem como você parar de vez, né? Você parar de vez aí. Porque você continua tendo a necessidade do alimento, tendo a necessidade da moradia, né? Energia, água. Então você precisa, isso tem que continuar. A vida continua, né? A vida continua, apesar das dificuldades, né? Então você tem que. Muitas pessoas, né? Eu imagino que um monte de pessoas estão revisitando as contas que pagam, né? Aquilo ali eu posso cortar, né? Dá para eu diminuir. Então, assim, você tem que se adaptar à nova realidade, né? Antes você só estava pensando, dá pra gente adquirir isso, dá pra gente melhorar um pacote de televisão, um pacote de celular. Agora você segura, na verdade você está diminuindo, né? Para você se adaptar, porque o dinheiro que está entrando no seu bolso é menor do que antes, ou então de repente está entrando até o mesmo, né? Se você na sua casa
seus pais são aposentados, e para esse pessoal a vida continua, né? Mas mesmo assim, você dá uma segurada, porque você não sabe. O governo já, por exemplo, já falou que o dinheiro está acabando. Os R$600 talvez vai diminuir para 200. Então, assim, o recurso é limitado, né? Então, precisa se reinventar de fato em todas as áreas, Tá bom, realmente a gente precisa, né, repensar aí, né, o que aqui a gente está passando. Bom, a gente falou a experiência na área empresarial aí. Agora, a tecnologia, será que ela tem um lugar definitivo agora na igreja, Rafael? Eu penso que sim, porque é igual já foi falado, né? Tinha muitas igrejas que eu acho, né, que era a maioria, não tinha nenhuma página, né, nenhum site. E agora elas tiveram que se reinventar, as igrejas, né? A nossa igreja mesmo não tinha cultos online, né? Era só presencial. Então aí por aí a gente já vê, né, que as coisas estão mudando. Só que daí, para você fazer um trabalho legal, você precisa investir em capital, você precisa investir em pessoas para dominar essas coisas, né? Para poder fazer edição de vídeo, para você posicionar os equipamentos corretos. Então eu acho que a tecnologia ela veio para ficar, né? E é cada vez mais. A tecnologia facilita muito a nossa vida, né? E eu acho que a tendência é cada vez mais. Por exemplo, o pessoal, né, que é fiel à casa do Senhor, né? Como que as pessoas estão fazendo para continuar, né, entregando o dízimo, né, à casa do Senhor? Estão fazendo pelo celular. E antes o pessoal trazia, né, no dia do culto, ia pagar conta em casas lotéricas, pegava fila de banco, e hoje elas estão vendo que elas podem fazer isso tudo pelo celular. Mais prático, né? É mais prático. Então, assim, até isso as pessoas vão sentir menos a necessidade de ir a um banco, por exemplo. Porque elas aprenderam que podem fazer tudo pelo celular, pagar um boleto, fazer uma transferência, né? Preciso de dinheiro, elas estão aprendendo a usar cartão de débito, por exemplo, né? Então, assim, cada vez mais. A interação humana, por exemplo, com um gerente de conta é cada vez menor, né? Então, eu acho que veio para ficar e não vai sair, é cada vez mais. Eu lembro, Naldo, que eu fui em algumas igrejas e às vezes você chegava lá, o pessoal tinha uma maquininha de cartão de crédito, né? Daí alguns crentes antigos, né, falavam assim: não, pelo amor de Deus, como que pode usar maquininha de cartão de crédito na igreja? Né? E agora a gente vê que a gente está estreitando os laços aí com a tecnologia, né? E hoje em dia as pessoas usam menos dinheiro, né? Menos dinheiro em papel. Eles usam mais o plástico, né? O cartão que passa. É muito mais prático, né? Muito mais prático. E como que você vê isso daí? Essa tecnologia, esse mundo tecnológico. É bom, né? É bom, é claro que a gente tem que usar pro lado bom, né? Sim. Tecnologia fantástica, né? E a questão da maquininha, muitas pessoas até pouco tempo, né? Até esses dias, como pode uma maquininha dentro da igreja, né? Sim. Mas se a gente olhar com bons olhos, né? Acho que tudo tem os dois lados da moeda, né? Então, por mais que uma coisa, aos olhos da maioria, talvez é uma coisa que é um escândalo, vamos dizer assim, se você olhar com bons olhos, o que é uma, né? Se a intenção do seu coração, eu vejo assim, né? For para abençoar, né? Por exemplo, uma maquininha na igreja, você pode usar ela por exemplo, a nossa posição, o nosso, como fala, a nossa ponto de vista, ele pode ser pro mal ou pro bem, né? Porque assim, se eu pegar, por exemplo, nós que somos formadores de opinião e falar mal disso, né? Muitos vão concordar comigo, né? E agora, se a gente usar pro bem, né? Acho que nem o Rafael acertei, né, Rafael? Acertou. O Rafael falou, né? Gente, é uma praticidade, né? Facilita, né? A gente não fica pegando no dinheiro. E hoje eu vejo que isso aí veio, como eu falei, até para a igreja vai ficar mesmo. E sobre as lives, só voltando um pouquinho,
quantas pessoas, Josmar, assim, depois que a gente fica sabendo, né, que a gente alcançou através de uma live, né, e através de um culto normal você alcança 100, assim, na igreja. Mas as lives, eu lembro que a primeira que eu fiz, quando começou essa pandemia, a primeira que eu fiz teve 400 visualizações, né, a primeira que eu fiz, depois vai... Atingiu um número grande, né? Atingiu um número grande, aí, Josmar, meus familiares lá de Minas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, me ligando, Paraná, assistia a live lá, sabe? E eu fiquei muito feliz, aí depois todas as lives, até mando um abraço pra todo mundo, né, pra eles entrarem lá de novo. Mas assim, Rafael, que coisa assim, falei, como que pro lado bom, a tecnologia, né, usar uma live, e até bom que depois que isso voltar, o meu pensamento, por exemplo, uma vez por mês fazer uma live, um culto, um sábado, né, pra essas pessoas que a gente não tem contato, que é de longe. E eu vejo que a tecnologia ela só tem a agregar valores, né? Desde que nossos olhos, nós que, vamos dizer assim, somos a liderança tem que passar isso para as pessoas como coisas positivas, né? Você não vai, assim, voltando lá na maquininha, você não vai deixar de contribuir na igreja também, porque você tem a maquininha. Se você tem dinheiro, você contribui. Se você não tem, você passa cartão. Se você está longe da igreja, você assiste uma live, mas se você está próximo, você vem na igreja. Então não vai atrapalhar. Eu acho assim, é juntar tudo, né? O útil ao agradável, né? Juntar a tecnologia ao nosso favor, né? E não querer... deixar ter ojeriza e isso daí, mas é o nosso favor. Tá bom, legal. Alguns afirmam que a fé prospera no desconforto, né, que é o que estamos passando aí. Então a gente vai entrar aqui no tema aqui para a gente terminar. Conselhos práticos em tempos difíceis. E eu queria ler comentar aqui esse versículo de 2 Coríntios 4,17, que Paulo afirma que a momentânea tribulação produz eterno peso de glória, igual você tinha comentado, Rafael. Em Romanos 5, 3 e 5 diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações, né? Paulo falando aqui, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Agora, eu pergunto assim, que conselho, né, que a gente pode dar para os irmãos que está passando por um problema sério agora, que está desesperado, né? Tem muita gente precisando de amparo, muita gente precisando de socorro. Outro dia eu vi alguém falando que a gente nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Não concordo muito com isso. Eu acho que estamos todo mundo no mesmo mar, no mesmo vendaval, mas tem gente que está em transatlântico e tem gente que está numa canoa, numa canoazinha lá, enfrentando os mesmos problemas. Está enfrentando o mesmo problema, mas só que a situação dele não é uma situação favorável, né? Então, assim, eu vejo que tem muita gente precisando aí, né, de uma mão amiga, precisando de uma palavra amiga, e eu gostaria que vocês dessem uma palavra de amparo, né, para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão necessitando, né, o que a gente deve fazer, não entrar em desespero, mas procurar a luz da palavra de Deus, né, viver o Evangelho e falar, Deus, tenha misericórdia, e a gente vai passar essa pandemia, né? Eu posso pegar um gancho já então e quando Paulo fala, né, da sua leve momentânea, eu gosto de, quando eu leio um versículo, eu volto, avanço para tentar entender. E eu voltei um pouco aqui no versículo 7 a 9, o que ele poderia ter considerado como esse leve, né? Porque esse leve me chamou a atenção. O que é leve? Como o pastor Reginaldo falou, leve para um é diferente de leve para outro, o barco é diferente, né? E o que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, ele fala assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, não estamos sozinhos, né? Abatidos, porém não destruídos. Então, assim, o que é leve para o Paulo, que eu entendo, voltando a alguns versículos, é exatamente isso.
talvez seja pesado para mim, né? Mas na verdade, eu acho que é ponto de vista. Para ele devia ser pesado, mas o que ele começou a enxergar? Por que para ele tornou leve? Porque ele é a continuação do versículo 4,17. Porque isso produz para nós peso de glória, acima de toda comparação, né? Então assim, ele está visando a vida eterna. Então quando você visa a vida eterna, qualquer problema passa a ser leve e momentâneo. Então o que eu posso dizer para os irmãos que estão passando por dificuldade, olhe para a vida eterna. Aqui Paulo nos deu essa dica, né? Então assim, a vida dele não foi fácil, né? Essas situações, não é gostoso você ser atribulado, você não fica bem quando você está perplexo, sendo perseguido, quando você está abatido, né? Então assim, não é fácil, mas olhe para a vida eterna que você vai ficar leve, vai ficar mais fácil de levar isso, né? E sobre conselhos, né, se apegar à palavra de Deus, essa frase que você falou aí, a gente sabe que infelizmente no nosso meio cristão não são todos os nossos irmãos que têm o hábito de ler a Bíblia, né? Correto. E a Bíblia, ela é Deus falando conosco, né? Que coisa maravilhosa é isso. E aí, para você que tem dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho algumas coisas que eu acho que vai te ajudar, né? Primeiro, quando você for ler a Bíblia, leia para conhecer a Deus e não para entendê-lo, certo? Muitas coisas estão ocultas para nós, então assim, leia para conhecer a Deus, não para entender por que ele fez isso, por que ele fez isso com aquilo com o povo, não, né? Os pensamentos dele, os desígnios deles, a gente não consegue entender. Então conheçam a Bíblia. Para você, não é para você justificar o que você acredita, é para você conhecer a Deus. Então sempre leia a Bíblia com esse olhar, né? Mas eu não tenho, né? Eu tenho dificuldade, minha escolaridade é pouca, tal. Lembre-se que escolaridade é diferente de conhecimento, certo? Então assim, o meu avô, ele não tinha escolaridade, mas ele leu a Bíblia dezenas de vezes, né? Então ele era um doutor na Bíblia de tanto que ele conhecia. Então pense nisso, né? E aí daí essa dica que eu vou dar aqui agora não é uma dica minha, mas eu achei sensacional. O que ele diz? Tem uma Bíblia simples na sua casa. Você pode ter uma Bíblia comentada, Bíblia do obreiro, Bíblia de estudo, um monte de coisa. Mas tem uma Bíblia simples, que não tenha nenhum tipo de comentário, que nem você tenha grifado. Sabe por quê? Todo dia tem pôr do sol. Só que cada pôr do sol é diferente do outro. Então, quando você lê uma Bíblia que não tenha nenhum tipo de comentário, cada vez que você lê o mesmo versículo, você vai ter uma perspectiva diferente. Então, assim, tem uma Bíblia de estudo para você fazer, né, uma devocional, para você escrever alguma coisa. Mas, acima de tudo, tem uma Bíblia simples, para você ter aquele momento de pôr de sol entre você e Deus, para você captar, nossa, hoje o sol está mais alaranjado, quando eu li o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu me atentei mais a esse trecho do que o outro, e cada vez que você lê é uma nova descoberta. Então eu achei essa dica muito legal por conta disso, né? Então tem a Bíblia de estudo, mas assim, tem uma Bíblia simples, que nem uma Bíblia para você fazer um devocional, é isso? Isso, entre você e Deus. Eu vou ler esse texto aqui e com certeza, se daqui 5 dias você for ler o mesmo texto que não te induzir a nenhum trecho específico, você vai captar um olhar diferente. Eu acho isso fantástico, né? Porque o exemplo todo dia tem pôr do sol, mas nenhum pôr do sol é igual ao outro, né? Então isso eu achei muito legal. Pode continuar? Pode, sinta-se à vontade. Né? E aí, quando você lê a Bíblia, né, fala assim, conheça o movimento do Espírito Santo, né? O que é conhecer o movimento do Espírito Santo? Imagina aqui uma estátua, eu sou uma estátua aqui. O Josmar sempre vai olhar eu de lado e o pastor, eles vão achar que eu só tenho um olho, que o meu nariz só tem um buraco e que eu só tenho uma orelha, porque eles estão enxergando eu só desse lado. Agora, se eu virar, eles vão falar assim, opa,
ele na verdade ele tem duas orelhas. Então assim, conheça o movimento do Espírito Santo na Bíblia. Leia um versículo, mas leia, né, volte um capítulo, 2, avance 1, 2, para você entender o que está dizendo aquilo lá, e você vai conseguir enxergar a estátua como um todo. Não olha só um versículo isolado, né? Porque as pessoas têm a mania, né, de pegar um versículo e aquele versículo lê isolado, aí você não lê o contexto, você não lê para frente. Daí você acha que a estátua só tem uma orelha, né? Você só pega um lado. E o bom é você conhecer tudo, né? Eu gosto de ler a Bíblia. Por que eu tô lendo a Bíblia e eu tô lendo a Bíblia toda? Por quê? Porque eu quero conhecer o todo que está acontecendo. É fantástico, né? Tudo o que aconteceu. E depois eu volto lendo a Bíblia livro por livro. Sim, histórias que chamam a atenção. É um livro que eu gosto. Né? Na realidade não tem como não gostar de nenhum livro da Bíblia, né? Mas assim, eu gosto de ler o contexto geral, porque eu quero conhecer tudo. É igual ao Brasil, né? Você olha no mapa do Brasil, você vê o Brasil todo. Mas o Brasil ele é dividido em estados, ele é dividido em municípios. Então, cada município, cada estado tem a sua peculiaridade que fala, né? Então, eu gosto de ler a Bíblia o geral e depois vim vendo, né? Agora eu vou ler Isaías, agora eu vou ler Mateus, agora eu vou ler Marcos. Vou ver o que está acontecendo ali, aquilo ali alimentar a minha alma. E é interessante isso que você falou da Bíblia, de você ter uma Bíblia que você não tenha marcação nenhuma. Eu na realidade não tenho nenhuma Bíblia assim. Eu também não. Vou fazer isso. Todas as minhas Bíblias eu tenho, cara, todas as minhas Bíblias têm uma marcação. Eu também. Até um tablet, eu tenho aqui a Bíblia no tablet. Você grifa, e aqui é tudo grifado. Então, porque eu gosto de ler bastante, né? Eu leio muito. Então, eu compro uma Bíblia nova e eu já pensei sobre isso, Naldo. Falei assim, não vou fazer nenhum risquinho. Mas não aguenta, né? Mas quando eu vejo, cara, eu vou lá e faço um risquinho. Mas é uma boa ideia, né? O que mais que eu coloquei aqui? Tá acabando. Você ter paixão pela Bíblia, mesmo você não entendendo, né? Eu li isso daqui, mas eu não entendi. Mas é melhor você ter paixão e continuar lendo do que você entender e não praticar o que vive. Então, assim, busque ser apaixonado pela palavra, busque amar todos os livros, assim, né? Mesmo que você não entenda, nossa, esse texto aqui tá difícil de entender, ler genealogias, por exemplo, é meio chato, mas, sabe, tenha paixão pela Bíblia. E se você não entender, não se preocupe, você ainda tem paixão. E se você, e o que você entender, né, a partir do momento que você leu e entender, você vai viver aquilo por conta dessa paixão que você tem, né? Uma dica que eu achei legal também que eu peguei é ter concordância bíblica. Por quê? Você, né, principalmente nos evangelhos, né, você tem Lucas, você tem Mateus e Marcos e João, né, os 4 evangelhos. Às vezes eles contam a mesma história, mas por uma perspectiva diferente. E quando você pega numa concordância que você leu lá do jovem rico em Lucas, se você vai ler em Mateus, isso ajuda você a fixar. Eu tenho dificuldade para fixar, né? Eu acho tão bonito, tem irmãos aqui que sabe a Bíblia na ponta da língua. Eu falo, por que eu não consigo? Eu leio bastante, assim, procuro ler, procuro me esforçar, né? Então, assim, você lê o mesmo texto e lê num outro livro a mesma história, vai te ajudar a reforçar, né? E aí seja sempre reflexivo e não pragmático, certo? Leia, quando você lê, reflete naquilo que está falando, né? Quando aquele jovem falou assim, né? Jesus, eu já pratico tudo, né? Eu sigo as leis, eu sigo tudo. O que falta para, né? A história é contada diferente nos 3, mas eu não me lembro agora se é em Lucas. Ele fala que Jesus olhou para ele e o amou, né? Então, assim, nossa, o que eu preciso, sabe, você percebe que, nossa, o que eu preciso fazer para Jesus me amar, né? Faça o que aquele jovem rico fez até aquele ponto, porque na hora que Jesus falou assim, vende as tuas coisas, daí ele deixou de seguir, né? Porque ele era dono de muitas riquezas. Então, assim, mas até aquele ponto Jesus, assim, olhou para ele, eu sigo todas as leis, né? Então Jesus o amou por conta disso. Então você percebe que é o mesmo texto que um monte de gente conhece, mas você refletiu sobre ele, você simplesmente não leu, Então assim,
seja reflexivo. Eu tenho certeza que você vai pegar uma história de um ponto de vista que vai te surpreender e você vai ficar com vontade de contar para outras pessoas, né? A última dica, prometo. Isso eu achei muito legal e eu vou procurar alguém para fazer isso comigo. Não é dica minha, né? Eu vi nessa época de quarentena a gente vê muito vídeo, né? Faça uma comunidade. Por exemplo, vamos pegar nós três aqui, vamos combinar, vamos ler João, certo? Cada um vai para sua casa, lê João, tal, lê o livro inteiro de João. Então nós fizemos uma comunidade de 3 pessoas. Depois de um tempo, junta nós 3 novamente e vamos ler. Olha, eu gostei quando falou assim, assim, assado, porque isso vai ajudar você a crescer, né? Conhecer Bíblia é ter comunhão também com os nossos irmãos. Então, assim, se você consegue montar um grupo pequeno, que você combina, né, fazendo como se fosse um clube de leitura, não sei que nome poderia dar para isso, né? Vamos ler, vamos, 15 dias para a gente ler, depois vamos reunir, né? O homem gosta de churrasco, vamos fazer um churrasquinho na nossa casa e a gente conversa sobre isso. O que está escrito naquele capítulo 3, eu peguei isso, absorvi, porque eu estou vivendo isso na minha vida, tá, sabe? Isso eu acho que vai ajudar a crescer muito. Então, assim, conselhos práticos era o que eu penso assim: aproveita a quarentena e leia a Bíblia. É difícil no começo, insista, ore, mas assim, eu tenho certeza que Deus vai falar com você de alguma forma, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, isso. É isso. Ótimo. É isso mesmo. E você sabe, Naldo, sabe o que eu faço? Eu gosto de fazer assim. Eu comecei a ler Gálatas. Cara, eu passo a semana inteira lendo Gálatas. Todo dia eu leio Gálatas. Semana inteira. Às vezes eu passo 15 dias lendo Gálatas. E cada vez que eu leio, eu falo, cara, tem um negócio aqui como que eu não vi isso aqui ontem? Reparou, né? E todo dia eu vou lendo Gálatas. E isso daí vai fixando dentro de mim. E isso que você falou desse clube de leitura, uma vez a gente fez aqui na igreja. A gente leu os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. E a gente lia e depois a gente vinha aqui, reunia o pessoal e a gente combinava, né? A gente fez isso com as crianças, né? Com o grupo, os professores das crianças. E a gente discutia sobre o assunto lá que a gente estava falando. Legal. E era legal fazer isso daí. Você começa a crescer espiritualmente. Crescer na graça e no conhecimento, né? Mas vamos lá, Naldo. Fala para nós aí alguns conselhos das pessoas que precisam de uma palavra amiga. Então, o Rafael, ele foi muito bem aí. Rafael foi bem demais, né? Que isso. Eu só acrescentando, né, o que o Rafael disse, que é importante, né? Achei legal esse detalhe do grupo aí, né? Bom. E uma coisa interessante também que nós precisamos às vezes colocar em prática, né, Josmar? Porque muitas vezes não, todos os dias nós falamos assim, olha, Deus está no controle de tudo, Deus está. Só que nós, eu, você, o Rafael, todos nós, né, precisamos assim fazer com que as pessoas vejam Deus em nós, não é verdade? Porque assim, é fácil eu falar, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, mas tem pessoas que não estão no mesmo nível, né, que a gente. Eu vi um vídeo essa semana, ontem, de um rapaz de uma comunidade lá em São Paulo. Ele falou, fazer quarentena começando, é fácil para quem tem uns regalias, benefícios, tudo, né? E ele morava numa favela, tudo, e foi um vídeo ele foi muito educado falando, né? Então, que nós que temos essa condição de levar a palavra de Deus, né? Através dessa tecnologia, que nós possamos, isso acho que tem que ser em todas as épocas, né? Mas fazer realmente as pessoas enxergarem Deus em nós, né? Onde nós estivermos, porque eu costumo falar assim, que nós aonde nós formos, nós precisamos ser cristão, né? Em qualquer lugar. Então, principalmente agora nessa pandemia. Por quê? Porque assim, se eu começo a ver, Josmar, as suas atitudes me levar até Deus, então peraí, alguma coisa boa você está me, né? Então assim, eu acho que esse é um conselho, né? Eu não vou nem estender muito, porque o Rafael foi 10 aí nos conselhos, mas é uma coisa que eu penso muito sobre isso, porque assim, a gente viver tipo assim, não de dar conselhos, mas assim, tem pessoas que ela precisam ser lideradas, né? E muitas pessoas já têm um espírito de liderança. Então eu vejo Davi, por exemplo, quando ele vai enfrentar Golias, ele tinha um espírito de coragem, só que ele sabia
o Deus que ele servia, e ele viu, ele fez com que as pessoas visse Deus nele, naquele momento ali. No entanto que o rei Saul quis dar a armadura para Davi, e Davi colocou, não deu certo, né? Então, na verdade, assim, Josmar, eu tenho que ser o Reginaldo, o pastor Reginaldo, o profissional Reginaldo, o pai de família Reginaldo. Ser uma carta lida, né? Uma carta lida, né? A gente e sentir que você é uma cópia de Jesus. Exatamente. A gente não pode viver de aparência, né? Assim, ó, hoje eu estou na igreja, eu sou uma coisa. Então, assim, que nós possamos realmente, nesse momento, mostrar que Deus, ele está no controle, e Deus está no controle da minha vida. Por mais que a situação não é assim, às vezes eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver, mas eu tenho que acreditar que se eu partir daqui, igual Paulo falou, ele visando a parte espiritual, ele sabia que, por isso que ele falou que era leve e momentâneo, porque a experiência, ela produz paciência, e quando você tem uma experiência de vida, aquilo ali vai te produzir um efeito muito grande para que a próxima oportunidade, a próxima crise, você vai saber lidar melhor, né? Você vai se preparar melhor, né? Por exemplo, a época o ano que eu passei no exército foi uma fase muito importante, né? Eu acho que foi uma fase muito importante, que eu aprendi muitas coisas, né? Por exemplo, eu até 99 eu tinha um conceito, depois de 99 eu tenho outro, né? Porque eu aprendi muitas coisas, e isso eu trago para minha vida até hoje. Mas os conselhos, né? Um dos conselhos práticos são esses, que nós possamos realmente ser verdadeiros em tudo, né? Mostrar o Deus que nós servimos para as pessoas, né? Alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Através da palavra. E esses conselhos, né? Como fazer esses grupos, né? de oração, buscar Deus, ter esse relacionamento com Deus, né? É muito importante. É muito importante. Amém. Nosso bate-papo está chegando ao fim aqui. Só para fechar, eu ia falar uma coisa, é que o tempo não vai permitir, mas eu estava lendo ouvindo uma história. Martinho Lutero, ele precisou convencer a esposa dele que Deus não estava morto, né? Ela entrou em pânico e o que aconteceu? Não, Deus está morto. Aí Martinho Lutero, né? Depois, lógico que ele saiu da igreja romana, né? Ele precisou convencer ela, pregou para ela e fez ela acreditar que Deus não estava morto. Então, Josmar, só para fechar, as nossas ministrações, elas precisam assim, fazer as pessoas acreditarem em você. Você tem que falar assim, ó, eu tenho que falar isso com confiança, com convicção, porque senão, né, fica difícil, né? Tá bom, amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por participar desse bate-papo aí. Essa semana eu também vi, né, alguém falando que Deus não estava no controle de tudo. Porque está acontecendo muitas catástrofes, muitos problemas, e Deus não está no controle de tudo. Então eu pensei, não, Deus está no controle de tudo, né? Em Jó 38, do 4 ao 7, não vou ler todo, mas o comecinho, né, Deus pergunta assim, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Deus perguntando para onde você estava? Então como que a pessoa pode falar que Deus não está no controle de tudo? Verdade. Então Deus está no controle de tudo. E o que eu vejo hoje, né, a igreja ela vai se tornar mais relevante. A igreja agora está saindo para fora, está saindo de dentro aqui, e está saindo para fora para alcançar as pessoas. E é isso que a gente quer. Esse é o papel da igreja, né? Esse é o papel da igreja, alcançar fora, né? As pessoas que estão para fora. Então eu quero agradecer a vocês, agradecer o Rafael, agradecer a você, pastor Arnaldo, por ter nos abençoado aqui com essa palavra. E a gente pode fazer outros, né? Claro, é um prazer, muito bom, né? É bom ficar conversando. Você viu que a gente foi rapidão e a gente... Muito legal. Gostei, viu? Se desse mais umas 2 horas, a gente ficava aqui. Ficava mesmo. Mas tá bom. Deus abençoe sua vida e que esses conselhos práticos, né, essa conversa que a gente teve aqui, sirva para edificar a sua vida, né, e mudar de alguma maneira, né? Então, força, né, esse momento vai passar e nós cremos que Deus está conosco e Ele está no controle de tudo. Amém, obrigado. Amém.